Porque aí eu vejo, porque às vezes eu abro o meu, que é por um canal, e o de vocês não. Então, está tudo certinho. Obrigada. Certo. Então, uma boa noite a todas e a todos, quem nos acompanha também pelo YouTube. Vamos dando início a mais uma reunião de estudos doutrinários do Grupo Espírita Gabriel e demais casas aqui reunidas, nessa programação que a gente apelida carinhosamente de programação de férias, que é esse interstício, né, de meio de final do ano, início de ano. E, como sempre fazemos para a preparação, vamos a uma leitura de uma página breve, retirada do livro Vida Feliz. É o livro assinado pelo espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, hoje na mensagem de número 128, onde a benfeitora, então, assim nos diz: há um sol brilhando dentro de ti, é a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Graças a Deus. Então, com esta página, vamos unir os nossos pensamentos e elevar as nossas vibrações a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a quem louvamos e bendizemos, e também a nosso querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, para assim dizer: Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome, em busca do teu evangelho de amor, que nos fortaleça, que nos traga respostas, que nos ajude a caminhar com segurança no caminho do bem. Ajuda-nos, Senhor, a assimilar as lições, a contribuir com o teu reino de amor aqui neste planeta. Ajuda-nos também, Senhor, a evitar as falsas facilidades deste mundo, preferindo uma vida sóbria, uma vida de mais equilíbrio, que possa evitar trazer maiores comprometimentos à nossa felicidade, que está bem em nosso alcance. Senhor, envolvemos a todos os demais irmãos e irmãs que fazem parte também desse grupo de estudos, que ainda chegaram ou que não estarão conosco nesta noite. Sejam todos envolvidos. Pedimos também, Senhor, aproveitando este momento, que a nossa paz se irradie, por muito pequena que seja, em benefício de todo o nosso planeta, e que nossa reunião possa ser ouvida por todos aqueles encarnados e desencarnados, para os quais ela possa ser útil, ser um motivo de fortalecimento e de esperança. Assim, Senhor, nós pedimos a tua permissão, Jesus, para que em teu santo nome, em nome de toda a espiritualidade amiga, e sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Só dando entrada aqui o pessoal que foi chegando. Então, pessoal, aproveitando aí para dar uma boa noite a quem foi chegando, Derek, Luiz e Glória, bem-vindos todos. Pessoal que foi chegando também, se juntando a nós pelo YouTube, todos muito bem-vindos. Nós estamos numa trajetória da chamada... Oi, Derek, tudo bem? Estamos aí numa trajetória das chamadas férias, né?
assim, de final de ano, início de ano. E nós fizemos, então, uma enquete e tal, escolhemos esse tema da mediunidade, que foi o tema vencedor, né, das escolhas entre nós aqui, os frequentadores. Então, nós, desde o dia 2 de janeiro, estamos nos reunindo, fazendo estudos acerca da mediunidade. Então, tivemos, logo de início, o estudo da epífise, ou glândula pineal, baseado no livro Os Missionários da Luz, né? Missionários da Luz, do André Luiz, onde estudamos alguns processos para entender por que, na codificação, Allan Kardec traz a afirmativa de que a mediunidade no encarnado vem radicada no corpo físico. Então, nós começamos ali a entender ou aprofundar o entendimento do papel da glândula pineal nesse processo. Passamos pelo exercício mediúnico, a prática mediúnica dentro da proposta espírita, vimos como é que o que nós fazemos com o nosso corpo, nossos hábitos, o uso de substâncias, até o excesso de alimentação, os excessos ou extravagâncias na área sexual também, uso do tabaco, do álcool, como essa parte química também afeta os processos mediúnicos, né, da percepção, da captação da mensagem. Vimos também o quadro de vampirismo, que é uma modalidade de obsessão. E na semana passada vimos um pouco de como se processam os quadros dentro da mediunidade. Logicamente, a gente está falando de mediunidade quando há intervenção, porque essas faculdades são faculdades da alma. Então, por isso dizemos faculdades anímicas, porque são da alma, pertencem à alma. Não confundir faculdades anímicas com a prática do animismo, que é um quadro também normal, também natural, mas que nós vamos corrigindo quando a proposta é o exercício mediúnico. Então, assim, todos nós que já começamos a estudar mediunidade há algum tempo, temos essas noções. Como foi o tema que vocês escolheram, a gente então trouxe. E na semana passada, dentro dessa perspectiva do sonambulismo, catalepsia e letargia, estudamos aí um pouco do que se passava com a Ivone Pereira, vocês falaram, comentaram, e a Cláudia, que está aí na sala, que é a nossa companheira e nossa irmã, que está sempre também estudando com a gente, ao longo da semana me trouxe um dado e perguntou se poderia trazer para o grupo. Eu disse, lógico, é para isso que servem as férias, né? Para a gente ter um pouquinho mais de flexibilidade. Então, hoje eu vou subverter um pouquinho a ordem, nós vamos começar por ela. Ela, então, vai ser a cooperadora aí da noite, trazendo um pouco da realidade dela, porque não houve oportunidade, né, na semana passada, então ela vai trazer hoje. Então, Cláudia, assim, com muito carinho, já te agradecendo de antemão, né, essa tua generosidade, que foi espontânea dela, eu não pedi, ela ofereceu para partilhar um quadro que se passa com ela. Então, com a palavra, Cláudia. Obrigada, Jacqueline. Boa noite a todos, a todas, irmãos. Bem, eu não vou fazer o estudo, não é exatamente isso, tá? Eu vou fazer um relato. Vocês estão me ouvindo? Todos me ouvem? Eu vou fazer um relato do que se passa comigo. Eu já nasci letárgica. Eu nasci, na verdade, dormindo, e desde muito, muito pequenininha, bebê mesmo, né, eu tenho esses episódios de parecer que estou praticamente morta. Só que quando, aos 5 anos, minha mãe começou a me levar para o neurologista, porque eu tinha muitas crises, eu parecia que estava ausente. Minha mãe me levou, então, para o neurologista, eu comecei a fazer tratamentos. Fiz todos os anos da época, eu tenho 55 anos, então, há 50 anos atrás, a medicina não era adiantada como agora. E todos os neurologistas, psiquiatras que eu frequentei por longos anos, eles diziam e diagnosticaram que eu tinha ausência ou apneia. E isso foi acompanhando a minha vida inteira. O que acontece? Eu estou muito bem, como estou aqui falando com vocês, e de repente eu entro ou num sono horrível e apago,
ou eu realmente estou aqui conversando com vocês e dá aquele apagão de vez. Isso foi a vida inteira, dessa maneira. Umas vezes eu fico paralisada, outras vezes não. Umas vezes eu consigo ver tudo que está acontecendo, como eu estou vendo vocês aqui agora, outras vezes não. Eu vou para outro plano. E isso foi acontecendo a vida inteira. Em 2013, eu tive uma crise muito séria de depressão e ansiedade. Então, uma vizinha minha me indicou a ir para o IPUB, que ele fica dentro do Pinel, na verdade. O que é uma experiência, eu vou dizer para vocês, muito complicada, porque vocês chegarem lá na frente do Pinel, ler aquele nome, você já pensa assim, é louca, é completamente louca. Entra e vê aquela situação, é muito complicado, tá? É muito difícil, mas ainda assim eu fui. Comecei a fazer o tratamento e o médico, por uma questão de coincidência, vamos colocar assim, ele era espírita. Ele pediu os exames, eu fiz vários exames, eu fiz todo tipo de exame que vocês podem imaginar, eu fiz. E chegou um determinado momento, ele falou, você não tem ausência, você nunca teve ausência, na verdade, e nem apneia. O que você tem está entre a catalepsia, a letargia e o desdobramento. Porque em várias ocasiões, eu fico letárgica ou cataléptica. É um fato. O meu marido está aí na tela, ele pode confirmar isso. Eu fico cataléptica e também, na maior parte das vezes, além ou cataléptica ou letárgica, eu volto ou eu vou para trás, né? Ou eu vou para frente e vejo coisas que não aconteceram ou coisas que já aconteceram e fico nesse limiar. É uma confusão que vocês não têm ideia, porque é isso, na verdade, que o médico falou que leva a minha depressão, a minha ansiedade, porque o corpo desliga. O corpo ele desliga quando eu estou num nível um estresse muito grande, ele desliga e eu vou para esses 3 estágios. Então, ele falou, você precisa, na verdade, controlar a mediunidade, procurar um centro. Ele perguntou se eu frequentava algum local, e, na verdade, eu frequentava o espiritismo desde 86, mas eu tinha parado já há muito tempo, por questões até particulares, eu parei por muitos anos. E voltei, ele começou a me tratar, né? Voltando, ele começou a me tratar na parte psiquiátrica, neurológica e a psicóloga também, e a parte mediúnica. Ele também era espírita, como eu disse. E pediu para procurar um centro. Eu só conheci o Madalena em 2015. Né? Mas lá eu ainda não fiz nenhum tipo de tratamento a esse respeito, até porque os irmãos lá nem sabem disso. Eu estou abrindo isso aqui agora para vocês, como eu acabei de falar para a Jaqueline. Porque é algo tão íntimo, é tão particular, que eu nunca me senti muita vontade de falar para todo mundo. Mas é para vocês saberem que essas pessoas existem, eu existo, eu estou aqui, e é mais comum do que nós pensamos. Então, essas pessoas não são doidas, nós temos comportamentos, às vezes, que não são explicáveis, de fato não são. A última vez que eu tive esse tipo de comportamento, eu estava aqui com vocês na reunião, falei para a Jaqueline também, né, já? Eu estava aqui assistindo a reunião com vocês quando eu entrei nessa fase. A minha filha esteve na minha casa, achou que eu estava dormindo, o Derek mesmo achou que eu estava dormindo, no entanto, eu não estava. Eu vi parte da reunião, depois eu entrei num desdobramento e a minha vida segue dessa maneira. O que eu preciso realmente é da doutrina, fazer esse doutrinamento, porque a ausência, como os médicos falam, esse psiquiatra, né, e o neurologista também disse, o corpo simplesmente desliga, é uma coisa mais física, não é exatamente tratado como algo mediúnico, uma faculdade mediúnica, nada disso. E, no caso, a catalepsia, a letargia e o desdobramento, sim. Então, eu queria trazer isso para vocês. Tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta e eu puder responder, também podem fazer, fiquem à vontade. Mas, como eu disse para a Jaque, eu me senti muito à vontade aqui no grupo de partilhar isso. Tá? Era isso que eu queria falar. Beijo, gente. Obrigada. Olha,
eu vou agradecer novamente. Muito obrigada, Claudinha, por você ter partilhado, né? São fatos da vida, dentro do tema, né? Porque não é assim que deu vontade nela de falar uma coisa qualquer da vida dela. Não, nós estudamos isso na semana passada. Não houve tempo para ela entrar com a fala dela. Eu estou aqui contando o tempo, eu pedi, Cláudia, vê se de 5 a 10 minutos você consegue passar. Ela levou exatamente 5 minutos, quer dizer, ela levou o mínimo que eu pedi, ela não levou os 10 minutos, levou 5. E trouxe aí esse caso que nós estudamos na semana passada, e de maneira que nós ficamos cientes da trajetória, da dificuldade que ela falou de 50 anos atrás, quando ela e eu éramos crianças pequenas, né? Realmente era outra medicina. Mas mesmo hoje, o desafio é muito grande para as questões que envolvem o psiquismo. Existem avanços, mas ainda não são conclusivos, não são concludentes. Então, daí a importância, quando a gente está num grupo como esse, né, de doutrina espírita, ou se fosse outro grupo de ciências psíquicas, né, dedicado a isso, da gente buscar esse suporte. Porque o tempo inteiro, na doutrina espírita, a gente é aconselhado a entrar com as... Eu vou até falar 3 vertentes. Uma, a vertente médica. Isso não tem discussão. A parte médica ela tem que entrar. Você tem um corpo, você tem que tratar, nem que seja o efeito. Não vai chegar na causa. Mas você controla o efeito para ter uma qualidade de vida mínima. Você entra com a parte de reforma moral, ou seja, a pessoa ter a oportunidade de estudar, compreender o evangelho, compreender a reencarnação, toda essa parte. E também a terceira frente, que é o elemento invisível, que também pode participar da economia psíquica, ou seja, as inteligências desencarnadas, nossos cobradores, as nossas vítimas de ontem, porque a gente fala no obsessor como o agressor, né? O vilão, né? Ou como diria nos filmes, o bad guy, né? Mas o obsessor de hoje, com toda certeza, ele é a vítima é ele, não somos nós. Ele só se apresenta na nossa vida porque ele foi lesado, ele foi ferido, e às vezes repetidamente por nós. Então, a doutrina tem essas 3 vertentes para oferecer. A importância de um depoimento como esse da Cláudia, quando a gente estudou sonambulismo, catalepsia e letargia, é para ela mostrar a trajetória dela dentro de uma perspectiva médica, onde ela teve aí, entre aspas, a sorte, que eu acho que não foi sorte, mas de encontrar um médico com a mentalidade espírita, para entender que outras frentes teriam que ser buscadas para ajudar a pessoa que estava chegando ali com um problema. Então, Cláudia, mais uma vez, aproveito para dar boa noite a quem foi chegando e também para explicar por que vocês encontraram a Cláudia falando. A Cláudia ainda não se apresentou como palestrante, mas tal, quem sabe um dia, né? Mas ela estava falando aí porque nós conversamos durante a semana, eu então falei disso, então vou te dar a palavra, vamos começar pelo teu comentário, que não houve tempo, então você comenta e dali a gente já faz a ponte para o assunto de hoje, tá? Que é a obsessão, a autoobsessão e a desobsessão, porque esses quadros de letargia, muitas vezes, não é sempre não, mas muitas vezes tem exatamente a autoobsessão, quase sempre. A obsessão pode ter também. E onde é que entra a desobsessão, que é usar o socorro para poder chegar ao alívio, né, para as pessoas. Então, eu acho que falamos o suficiente. Quem ficou com alguma pergunta, algum comentário, eu vou pedir para nós fazermos isso na segunda parte, como sempre, né, para a gente agora ter assim uma oportunidade de olhar um pouco o tema de hoje, dentro do tempo que der, porque também o tema de hoje é para a gente desdobrar um pouco isso. Né? Deixa eu colocar aqui. Eu já ia dizer, tem alguém tentando entrar, sou eu. A pessoa é louca, gente. Eu tentando entrar. Espera aí. Está dando interferência, né? Eu não sei. Peraí.
Melhorou a interferência? Melhorou a interferência? Melhorou a interferência? Melhorou a interferência? Aí fica dando eco, né? Aí fica dando eco, né? Peraí. Tá dando para vocês. Meu Deus do céu, peraí. Tá dando para vocês verem o texto na tela? Tá pequeno? Sim. Tá pequeno. Eu estou vendo bem aqui. Tá dando para ver? Olha, pessoal, eu coloquei, deixa eu explicar a vocês. Eu coloquei pelo meu celular, porque quando eu partilho a tela pelo computador, que é onde eu também estou transmitindo a reunião, eu já notei que o sistema fica sobrecarregado e acontece que nem semana passada que cai. Então, eu estou agora partilhando pelo meu celular. De qualquer maneira, vou tentar contar um pouco também com um pouco da paciência de vocês. Se não der para ler, eu peço que me ouçam atentamente, porque eu vou fazendo a leitura, alguns comentários. Esse trecho que está aí é do livro Recordações da Mediunidade. Nas páginas anteriores tem trecho do Evangelho, do Novo Testamento. Quando eu falo Evangelho, as Escrituras, tá? Tem um trecho aí de Mateus que Jesus tinha lá um endemoniado que não falava e não ouvia. Jesus curou, de acordo com as palavras que eram usadas, né? Tirou o espírito imundo, aquela coisa assim toda, e a pessoa voltou a falar e a ouvir. Então, veja que era um caso de obsessão que criava um obstáculo em ver e ouvir, em falar e ouvir, né? Em falar e ver. Então, para a gente ver que alguns fenômenos obsessivos realmente afetam o organismo. É temporário se for tratado logo, se não, a tendência é ter consequências, né? Realmente orgânicas. Então, a Ivone Pereira, ela escreveu esse livro, Recordações da Mediunidade dela, né? Por orientação de Bezerra de Menezes, onde ele foi mais ou menos fazendo ali, direcionando os casos que ela ia trazer, as explicações, para ele poder fazer as intervenções. Não era simplesmente fazer um relato de memórias, né, uma biografia. Então, ela conta aí que, por orientação dele, ela junto com as orientações de Allan Kardec que ela apresentou anteriormente, ela apresenta essa pergunta que foi feita por um médico espírita. Então, ele perguntou o seguinte para a Ivone e ela recebeu a resposta do Bezerra de Menezes pela psicografia. O médico espírita leu essa pergunta para ela. As doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm substrato orgânico, quer dizer, que decorrente de alguma falha, né, no funcionamento, alguma doença viral, né, alguma bactéria que desencadeou um caso de problema mental. Ele diz que mesmo nesses casos existe, né, a vinculação a problema espiritual. Bezerra de Menezes respondeu o seguinte, tá? Eu estou passando aí mais ou menos, aí vocês vão tentando acompanhar. Bezerra de Menezes responde, certamente. Então, assim, vinculação espiritual, né, a raiz espiritual sempre tem. O que não é sempre que tem é a obsessão, que o problema espiritual pode ser desencadeado pelo desequilíbrio da própria pessoa com ela mesma. Nem sempre tem um obsessor. Então, ele vai explicar.
certamente tem vinculação espiritual com exceções. Essas exceções podem ser fadiga mental, depressões nervosas ocasionadas por algum fator patológico, impurezas no sangue, sífilis e outras de fácil verificação. Inclusive, teve aquele marido da rainha Catarina de Médicis, na França, em 1500 e alguma coisa, aquela época do Renascimento, da Reforma Protestante. O marido dela, o Henrique, acho que era Henrique II, parece, ele teve sífilis e ele entrou num quadro de loucura, desencadeado pela sífilis. Está nas páginas dos livros de história, é fácil encontrar isso. Então, ele vai dizer, continua Bezerra de Menezes, que a própria loucura de origem alcoólica poderá ter causa espiritual, visto que o alcoólatra poderá ser um obsidiado ou atrair a fins espirituais que lhe compliquem os distúrbios. Todavia, nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica, ou seja, doença mental ela sempre tem origem na alma, nos distúrbios da alma, não necessariamente causados por uma inteligência externa à pessoa, não necessariamente por um agente externo. Então, ele vai dizer, o remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos e que, no estado de desencarnação de um espírito, chegará a enlouquecê-lo, poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado, desesperado, etc. E assim sendo, ele carregará para o corpo que habitar predisposições para acentuado desequilíbrio nervoso, intoxicações magnéticas que mais tarde resultarão na doença mental. Então, veja que um espírito que no plano espiritual estava ali acometido pelo remorso. Remorso pelo quê? A má conduta, os crimes cometidos. Ele reencarna trazendo esse desequilíbrio vibratório que ele vai imprimir através do perispírito no corpo físico. Então, ele traz predisposição às doenças mentais sem que necessariamente exista um agente obsessor ali. Ele trouxe com ele aquele desequilíbrio. Atraiu ou não o obsessor é uma consequência que pode agravar, inclusive, mas ele já trouxe o germe nele mesmo. Então, ele vai dizer, ele pode até, nesse quadro, ter visões, ter, de repente, espontaneamente, uma visão do passado, onde ele cometeu crimes, né? E isso pode ser desencadeado por fadiga mental, depois de uma emoção forte, ou até de excessos de qualquer natureza, inclusive, diz o Bezerra de Menezes, o excesso sexual e até o alimentar. Então, são as práticas que a gente faz com o nosso corpo físico que podem desencadear uma lembrança espontânea de uma época em que nós cometemos algum desatino e que causa esse remorso que nos trouxe o desequilíbrio vibratório que se transfere ao cérebro físico e nos predispõe à doença mental. Ficou claro até aí? Então, vou continuar um pouco mais. Ele diz também o seguinte, né, em outros casos aqui, vou avançar aqui um pouquinho, ele diz que se tratar desse paciente pelos meios mais comuns, né, levar para a reunião, procurar até fazer com que o espírito fale, pode até ser que venha uma comunicação, mas não é de outro espírito, é da antiga personalidade que toma o espaço, toma ali a fala e se manifesta como aquela personalidade anterior do próprio médium. Então, não é um espírito falando através... Ele vai falar como se fosse outra pessoa, porque, na realidade, é outra personalidade. Esse é o chamado animismo. Mas Bezerra de Menezes diz que, em nome da fraternidade, deve-se tratar esta personalidade com o mesmo desvelo, com a mesma caridade. Porque, se for tratado com carinho, a tendência é que se reequilibre, o médium possa absorver e rearquivar aquela personalidade e levar uma vida normal com a personalidade atual. Então, isso exige trabalho, paciência e também estudo, né? Esse entendimento.
Ele também vai dizer que um suicida pode renascer em deplorável estado mental, cujos distúrbios, as mais das vezes, crescerão diariamente, à medida, né, à proporção que o perispírito melhor dominar o corpo. Quer dizer, à medida que a criança, né, o corpo vai crescendo, o espírito vai cada vez mais o perispírito vai cada vez mais se ajustando, esses distúrbios tendem a ir se tornando mais ostensivos, mais perceptíveis, mais visíveis. E isso vai, por exemplo, aí ele vai dar aqui vários exemplos. Vamos dizer que a pessoa se suicidou porque se jogou na frente de um trem de ferro. Então, ele vai lá, um esmagamento por trem ocasionará entorpecimento vibratório do perispírito, dado o violento traumatismo que provoca, e, portanto, plenas disposições no corpo material para o entorpecimento dos músculos, dos nervos e até da medula, glândulas cerebrais, na encarnação que vem logo depois. E assim, tendência quiçá irremediável, tendência para paralisia, demência, retardamento intelectual, etc. Se for, por exemplo, um tiro no ouvido, a consequência, surdez, um câncer, anomalias do aparelho cerebral, quando não as mesmas tendências já citadas. Pois o cérebro foi afetado pelo suicídio, o cérebro perispiritual ressentiu-se de tais efeitos por meio do próprio sistema de vibrações eletromagnéticas, quer dizer, as emanações do perispírito que passam ao corpo físico. O envenenamento, por exemplo, se suicidou tomando veneno, acarretará enfermidade do aparelho digestivo, alteração do sistema circulatório, dispepsias nervosas, etc. E todas essas origens psíquicas, alterando os centros nervosos e o sistema de sensações existentes no cérebro, se ramificam pelo sistema nervoso, pelo aparelho humano, e vão afetar o órgão correspondente ao que, no perispírito, foi assinalado pelo ato anterior do suicídio. Quer dizer, se suicidou afetando o ouvido, o perispírito vai repercutir aquilo no novo corpo físico, no ouvido do novo corpo físico, e assim por diante. E tudo isso passa pelo sistema nervoso central. Então, além do órgão que foi afetado, o novo órgão vai ter uma repercussão, o sistema nervoso central também. Então, muitas vezes, essa predisposição à doença mental é esse desajuste, é esse desequilíbrio vibratório que o reencarnante traz. Vê que ele não falou ainda na presença de obsessor. É a própria pessoa que muitas vezes traz. Então, dá origens a casos como esse, que a Cláudia passou, vivenciou, não estou dizendo que é o caso dela, mas é um exemplo de consequência de um passado como esse e que teve a felicidade de receber uma orientação, de abraçar também o tratamento, a terapêutica espiritual, psíquica, né? Então, fala o Bezerra de Menezes, né? Eis aí as novas doenças mentais, vinculadas a problemas espirituais, pois tudo isso, alterando extraordinariamente o sistema nervoso, criou rede de complexos que afetará o bom funcionamento mental, visto que é o perispírito enfermo que está dirigindo um sistema nervoso que, necessariamente, também se tornou enfermo, porque o reencarnante vem com aquele perispírito em desalinho. Aquilo vai se imprimir no corpo informação, que vai, portanto, repercutir essas anomalias no campo do sistema nervoso central. Muitos de tais pacientes dir-se-iam obsidiados, mas, em verdade, não o são senão pelos próprios distúrbios. Então, aí a auto-obsessão. Não é que são obsidiados por espíritos, são obsidiados por si mesmos, pelos remorsos que traz, pelos sentimentos que traz. Então, pelos próprios distúrbios, quer dizer, próprios deles mesmos, distúrbios conscienciais, né, de consciência, e emocionais
que arrastam de uma existência para outra. E tanto necessitarão, olha bem, de um hábil psiquiatra, olha, doutor Bezerra de Menezes falando isso nos anos 60, hein? Tanto vão precisar de um hábil psiquiatra, como da reanimadora assistência do mundo espiritual, quer dizer, aquela intervenção pelas reuniões mediúnicas podem ser muito úteis nesse momento, como os passes, né, também, e também a reeducação moral, que é o principal. Porque todo o restante, o passe, o medicamento vai atuar nos efeitos. A reforma íntima é que começa a atuar na causa, no ser moral, cuja conduta deu o efeito que são esses distúrbios de hoje. E aí ele vai explicar sobre o perispírito, vai dizer que o perispírito é um corpo vivo, né? É capaz de refletir esses estados conscienciais deploráveis ou sublimes. Quando são graves, poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado. E convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico, quer dizer, na fisionomia da pessoa, fisionomia de uma pessoa que tem algum desalinho nessa área emocional. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, afetarão muitas vezes o cérebro, uma vez que que o sistema nervoso é o veículo natural do perispírito. Quer dizer, o perispírito ele acessa todo o corpo, célula a célula, mas a vontade é transmitida do eu, do espírito, através do perispírito, para o sistema nervoso central, que vai irradiar a ordem para o corpo. Então, eu, espírito, quero levantar meu braço. Passei a vontade pelo perispírito, que passou para o sistema nervoso central, que deu a ordem para o músculo. Levantei o braço. Então, como o sistema nervoso central é o órgão, é o veículo principal da ação através do perispírito, se o perispírito estiver em desalinho, o sistema nervoso central vai refletir isso. E o ser humano, a pessoa, né, o ser encarnado, vai manifestar tendências para esses estados de uma anormalidade, de transtornos mentais, de transtornos que, inclusive, incluem esses que nós estudamos semana passada, a catalepsia e a letargia. E também ele vai dizer que, viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e, possivelmente, provocando o assédio obsessor dos afins desencarnados. Quer dizer, a importância, se nós temos lucidez, vamos usar a mente da melhor maneira possível, tentando não viciar a mente com pensamentos inferiores e pensamentos repetitivos, porque esses pensamentos repetitivos vão atrair a companhia equivalente, a companhia semelhante. E aí, onde tem um problema, teremos dois. Onde tem o problema que eu ocasiono com o meu desequilíbrio, vou ter a soma daquele desencarnado que encontrou afinidade e que passa a me obsidiar, a sitiar a minha mente. Então, ele fala, a cura nesses casos vai depender da renovação mental, moral, do próprio obsidiado. E mais adiante, ele vai dizer, acrescentamos que existem nos sanatórios aqueles que são recuperáveis, que somente a ciência observou os efeitos. Aquele suposto enfermo incurável, por outro lado, ele vai dizer que aquele supostamente incurável, muitas vezes, nessa encarnação, é incurável mesmo, porque ele vai conservar suas forças mediúnicas ainda em elaboração, quer dizer, fica um círculo vicioso. Enquanto ele está em desalinho, não é momento para desenvolver mediunidade. Enquanto não desenvolve mediunidade, não pode reeducar essas forças. Então, como é que faz? Tratamento médico nos efeitos, tratamento moral, quer dizer, evangelho, para aquela criatura se reequilibrar com ela mesma. Se ela tiver lucidez, convidá-la a fazer a prece por ela, a prece pelo obsidiado,
E se um dia ela realmente estiver em equilíbrio, em pleno domínio das forças psíquicas, poderá vir a ser um médio útil. Se não alcançar esse estado de equilíbrio desejável, porque, gente, colocar a mediunidade a serviço da espiritualidade sofredora, a gente tem que estar com uma saúde mental, emocional e física. Enquanto isso não for alcançado, o exercício mediúnico vai ficar um pouquinho adiado, o que não é problema nenhum, porque nós estamos em processo evolutivo. Então, enquanto a gente não ajustar o aparelho, não vamos ter o que oferecer, pelo contrário. Colocar um médium para trabalhar nessas condições é agravar ainda mais o caso dele, que pode adoecer, que pode enlouquecer e pode cometer homicídio e suicídio nessas condições. Então, o alerta de Bezerra de Menezes é um alerta sério e, ao mesmo tempo, um alerta amoroso, um alerta afetuoso, para a gente não ter nenhuma dúvida de que não se combate um estado vibratório anormal colocando a pessoa para trabalhar. Infelizmente, ainda hoje, alguns centros espíritas, incrivelmente, adotam esse caminho. A pessoa chega lá desmaiando, chega lá com problema, bota na mesa mediúnica, vamos trabalhar, vamos desenvolver. Mas desenvolver o quê nessas condições? Isso é jogar a pessoa, assim, com a expressão, jogar na boca dos leões. Então, primeiro ajustar o aparelho, primeiro ajustar emocionalmente, espiritualmente, a pessoa com ela mesma, para que ela se torne um auxílio, um instrumento útil nas mãos da espiritualidade superior. Então, ele vai encerrar, dizer que nem todos os casos são oriundos de expiação ou resgate. Às vezes, simplesmente faz parte do progresso. Ele vai dizer que o progresso não se efetua sem choques, né? Sem, às vezes, esses atritos das forças psíquicas. Então, nem sempre também é um resgate, é uma expiação. Simplesmente é que faz parte, passar de um degrau para o outro, ter esses embates vibratórios, esses desafios psíquicos, né? Então, vamos encerrando aqui. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Sim, a Ivone acrescenta que desses casos todos, o mais difícil de ajudar são aqueles casos que Kardec chamou de fascinação, o obsessor oculto, que aquele que vem, que esbraveja, que fala, esse não é o mais difícil. O mais difícil é o que não fala. Ele vem na reunião, ele fica quieto. O doutrinador percebe que ele está ali no médium, ele não fala. E vai continuar influenciando o médium fora da reunião e até durante o sono, por indução hipnótica. Esse é bem difícil. Então, o médium tem que levar o evangelho com toda a seriedade, ter uma vida saudável, tanto material, né, quanto moralmente, para começar a criar resistência para essa indução hipnótica que vem durante o sono. Porque para quem está olhando de fora, passa por pessoa normal, mas ele já está agindo como um autômato. Esse, se receber a ordem para o suicídio, ele vai se suicidar. E ninguém vai entender por quê. Mas no invisível, o obsessor estava agindo por indução. São aqueles casos que Allan Kardec classificou como fascinação. O próprio médium não acredita, não passa pela cabeça dele que ele esteja sendo obsidiado. E está. Então, Bezerra de Menezes vai dizer que a responsabilidade é sempre do próprio obsidiado. E acrescenta, nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiado por entidades dessa categoria, esses que são dissimulados, silenciosos, se a estas criaturas, o homem ou a mulher, não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam, né, se encontram e se conjugam numa permuta de afinidades. Encerramos, então, aqui a nossa projeção de hoje. Tá? Deixa eu interromper aqui
o compartilhamento, voltar aqui tudo ao normal. Vou até sair logo de uma vez aqui, porque chiadeira ninguém merece. Então, pessoal, o Google ainda não avisou. Eu só queria confirmar com vocês. Vocês ouviram bem a minha fala, né? As minhas palavras? Deu para ser bem ouvido? Parece que o texto não ficou muito bem, né? Para alguns sim, outros não. Mas o mais importante seria mesmo me ouvir para poder ir acompanhando assim um pouco do raciocínio. Tudo isso que eu trouxe, eu passei para vocês, para poder ter tempo de consultar. A Rosana falando que ouviu muito bem, está ótimo. Rosana, obrigada. Então, o material está com vocês, é do livro Recordações da Mediunidade, que tem realmente relatos preciosos e explicações mais preciosas ainda. Então, como já encerramos a exposição, eu aproveito para dar uma boa noite a quem foi chegando: Matilde, Vanise, Ivanete, Ana Leias, Silvio, né? Chegou, demorou um pouquinho, sempre chegar cedo, né? Hoje. Mas então, boa noite a todos, muito bem-vindas e bem-vindos. Quem está no YouTube também nos acompanhando, sempre bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos, então, apesar do Google ainda não ter a Vanise dando boa noite, muito boa noite, não ter avisado, então quer dizer que se o Google ainda não avisou, nós temos mais do que 10 minutos ainda. Se alguém quiser, nesse tempinho, a própria Cláudia, né, que nos trouxe aí se ela quiser fazer alguma ponte aí com conteúdo, não só a Cláudia, mas qualquer dos irmãos, tá? Matilde aqui levantou. Só vou pedir para todos os irmãos que nos acompanham fazer uso da palavra dentro do tema. Não esqueçam que isso é muito importante. Agora que o Google avisou, ó, temos 10 minutos. Matilde, querida. Agora que ele avisou. Pode falar. Oi, boa noite, queridos. Não sei se eu já posso falar, vou tentar ser bem breve. Eu peguei parte do depoimento, digamos assim, né, da fala da Cláudia, e, bom, a gente já tem uma estradinha, né, Cláudia? Todos nós temos uma estradinha. Aí, não é por acaso, esse fim de semana, meu irmão sempre me acompanha nos pensamentos, está sempre também dedicado a essa parte aí de melhoria do nosso grau familiar, tá? A mediunidade é muito, como é que dizer, visível, né, no grupo familiar, inclusive com problemas mentais, tá? Psíquicos, enfim, dessa área, né? Então, nada por acaso, estamos juntos. Então, ele me fala que ele vê que eu ando muito sensível, né? Eu estou afastada há algum tempo, estou em tratamento, como vocês sabem, um pouco parecido com a Cláudia, eu tive nunca é igual, né? Porque a gente tem a nossa estradinha, tem umas pedrinhas diferentes, mas estou em tratamento e meu irmão, então, me convoca, digamos assim, com todo carinho, né? Ele é um pouco mais novo que eu, mas ele está na estrada também, dizendo que eu tenho que voltar a trabalhar presencial, tá? Convite esse que eu já recebi faz anos, inclusive na parte de saúde, tá? Foi apresentado, inclusive, pelo um irmão que está no plano espiritual, nessa área, para fazer parte do grupo, né, de saúde. Mas, no final, nessa época, eu não podia mesmo, estava ainda trabalhando, até estava no Jesus Maria José, não na área de saúde, mas, enfim. Ele dizia, ao final dessa mensagem, que ficava a meu critério o momento de me integrar nesse grupo, tá? Porque, claro, ele estava vendo que eu não estava em condições. Tudo isso que a Jaqueline acabou de falar aí, eu senti na pele. Realmente eu sinto que ainda tenho que segurar mais a minha onda, né? Então, estou pedindo a Deus, estou fazendo
também isso que eu estou falando com vocês, falei com meu irmão, que ele está preocupado, porque inclusive está envolvendo a família, porque são dívidas familiares, né? Que eu estava junto em outras temporadas, digamos assim. Então, é por aí. Quer dizer, estou tentando fazer o melhor, né? Não quero sair fora, estou feliz, inclusive estou bem amparada no grupo que eu assisto com vocês, no Madalena, enfim, estou feliz nesse sistema, mas eu estou cada vez mais sensível, mais sinto que o momento está chegando, que eu tenho que realmente botar o pé na estrada de novo, nesse sentido, tá? Então, são coisas que cada um tem que analisar, né? Cada um a seu tempo. E, voltando ao assunto que a Kátia abordou, a Cláudia, nem todos os médicos estão aptos a entender esse sistema. Alguns ainda acham que o negócio é só medicação, enfim, né? Outros já têm essa sensibilidade apurada, mesmo não sendo espíritas, enfim, né? Religiosos, enfim. Mas vamos nós, né? A gente tem essa sensibilidade e não é acaso, né? A gente fez por onde, né? Vamos fazer o melhor, então. Beijo a todos. Obrigada, Matilde. 3 minutinhos, está ótimo. Se alguém quiser ainda fazer antes do término do nosso tempinho, já deixar aí algum comentário para a gente já refletir para a próxima sala. Deixa eu ver quanto é que fala. 6 minutos. Deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat alguma coisa. Bem, Vanise deu boa noite, Rosana confirmando que ouviu bem, certo. Nalé abriu a câmera, não sei se animou ali para falar. Está no chat que está muito. Não, meu filho está fazendo um escândalo aqui. Eu li que alguns casos de autismo, né, não todos, estão relacionados com suicidas, né? Pessoas que foram suicidas recorrentes, e aí, né, nessa encarnação vem com um grau de autismo que para tentar, né, manter fora daquela fuga da realidade, para que a pessoa não consiga cometer mais uma vez o suicídio. Ele fala, né, eu li, não me lembro onde foi que eu li, ele fala que não são todos os casos, né, mas alguns casos de suicidas que são recorrentes, né, por cometer o suicídio de várias encarnações, recebem, né, essa condição para tentar chegar até o fim, né, daquela encarnação. Ana Lé, isso está melhor tratado, creio eu, pela Joana de Ângeles na série psicológica. Ela traz assim, alguma coisa assim, nesse sentido. No próprio Memórias de um Suicida, né, da Ivone Pereira também, muita coisa mesmo, não só no Memórias, mas no Memórias, é claro, né, que é um tratado que eu acho que em mais aí 500 anos, 1000 anos, ninguém vai escrever um livro complexo, né, como esse, sobre suicídio, que realmente é uma fonte inesgotável. E lá na Mansão do Caminho, se agregou lá um médico, Juan Danilo, que acompanha o Divaldo e que se dedica ao autismo. Como ele é um médico e é espírita, ele faz também um estudo costurando aí os dois aspectos, né? O médico e o espírita. Mas ele é bastante dedicado, assim, ele se focou no autismo. Eu creio que quem tiver interesse de ver esse assunto à luz da doutrina espírita, procurar, ele tem acho que já ou não sei se já tem mais de um livro publicado sobre isso, e nos livros da Joana são 16 livros da série psicológica. Eu não saberia dizer em qual deles, mas em mais de um ela menciona várias questões obscuras dos transtornos psicológicos, dos transtornos mentais, em associação com atos anteriores de suicídio. Porque o que acontece com o suicida? Ele destrambelha o próprio perispírito. Ele se destrambelha física e moralmente.
físico porque ele atenta contra o veículo físico e destrói. Essa marca fica no perispírito como uma desordem física no perispírito, que o perispírito é físico. Não é palpável para nós como esse, mas é matéria. Né? E o destrambelho moral, porque ele agride a própria consciência onde está a lei de Deus. Então, até mais grave, às vezes, do que um homicídio, que às vezes tem um atenuante ali, numa guerra, numa defesa, é crime, mas tem atenuante. O suicídio também, às vezes, tem atenuante, só que, com todo atenuante do mundo, ele atentou contra a própria consciência. E isso, perante as leis divinas, deixa na pessoa um complexo de culpa, um distúrbio vibratório de difícil reequilíbrio. Difícil, porque nada perante Deus é para sempre. A gente sabe que todos nós vamos resgatar tudo, nos reequilibrarmos com a lei, né? Não existe penalidade eterna. Mas é difícil. Então, todos nós, aí eu também vou me colocar no mesmo barco, que trazemos alguma coisa, aí esse negócio de dorme, não dorme, está aqui, mas está ausente, tem qualquer coisa aí, quase que com certeza, em algum momento nas nossas existências anteriores, nós atentamos contra a nossa própria existência. Quase que certo. Mesmo que a gente não traga tendência nenhuma nessa. E é bom que não traga mesmo mais, né? Nunca mais. Mas a gente traz a repercussão dessa agressão vibratória contra o corpo que fica impressa no perispírito até... Ó, vai terminar, hein? Vai cair o Google aí. A gente já volta já. Então, estou terminando de falar. Então, é daí o autismo e esses quadros todos que a medicina, como nas palavras da Odete, da Matilde, não está apta ainda, né, totalmente, para detectar e para curar. Só temos que dar graças a Deus, mais uma vez, pelos conhecimentos que nos foram dados, para que cada um de nós possamos nos aceitar, buscar no nosso interior uma reforma íntima, realmente, para que possamos viver com mais firmeza, com alegria e com gratidão, para que possamos realmente aprender e aplicar a mensagem do Evangelho. Pai Celestial, a Ti dirigimos as emoções, o pensamento, porque nos sentimos fortalecidos pelo Teu amor. Mais uma vez, Senhor, nossa gratidão. Sabendo que estamos mergulhados nessa psicosfera espiritual e harmoniosa, onde se realizam procedimentos de socorro moral, espiritual e físico para o mundo visível e invisível, situados em planos que só com conhecimento, com a nossa evolução, poderemos um dia captar conscientemente. Mestre Jesus, gratos pela proteção e motivação ofertada aos expositores, dirigentes e participantes que observam o cotidiano, seu próprio ser, sua própria natureza, e pesquisam, estudam continuadamente, atualizando-se nos conhecimentos gerais, na literatura espírita, para nos ofertar subsídios que nos fortaleçam a fraternidade, o perdão, o auto-perdão, em todos constantemente. Ciente que estamos sustentados pela assistência socorrista dos espíritos superiores, participemos, nesse momento, da fluidoterapia, que, através da respiração, equilibra os centros de força de todos nós. E a saúde moral que nos perpassa e nos sustenta. É assim mesmo
sentimos-nos mais fortalecidos espiritualmente, moralmente e biologicamente. Na frequência do Mestre Jesus, irradiamos o orvalho divino no líquido transparente dos corpos, garrafas, transformando-o, Senhor, em água fluidificada que beneficia aquele que a ingere. Continuamos, Senhor, agradecendo ao dizer: bem-aventurado sejam recém-nascidos, os aniversariantes do mês de janeiro, que venham a nossas mentes e corações. Que o Senhor os abençoe. Muita paz para todos, muita alegria para a família que os recebe e para a família que cantam parabéns. Sintonizados no Divino Mestre, irradiemos a luz divina para os doentes domiciliares, hospitalizados, presidiários, desempregados, aflitos, entes queridos, pela nação brasiliana e por toda a humanidade. Lembremos também, Senhor, de agradecer que o Senhor nos deu essa oportunidade, como a outros centros, outros grupos que buscam caminhar com Jesus. Muita paz, muito amor e alegria de estar cada casa, cada grupo, cada tempo a praticar o conhecimento de Jesus, o conhecimento do autoconhecimento. Brilha a luz aos desencarnados que afloram nossas mentes, o coração, e particularmente por nosso irmão, que durante muito tempo foi presidente do Grupo Espírita GEAP, que desencarnou no dia de ontem. Nosso amigo Levi Lacerda, um dos pontos mais interessantes era cantar com seu grupo, colocando nas suas músicas as mensagens do Espiritismo, quer que fique firme em nossas consciências e nos nossos atos. Siga em paz, meu irmão Levi Lacerda, e todos aqueles que afloram nossos pensamentos. Sigam com a falange de Jesus. Sigam, sim, no caminho, verdade e vida. Paz. Muita paz para uma nova caminhada na espiritualidade, meus irmãos. Vibrações e bênçãos do Pai Celestial. Para todos aqui, virtualmente, os participantes que vieram nos auxiliar a constituir essa nossa reunião. Em nome do Pai Nosso, do Mestre Jesus, de Maria de José, Maria de Nazaré, pedimos aos mentores das casas espíritas aqui representadas, pelos amigos encarnados e pelos mentores do Grupo Espírita Gabriel, permissão para encerrar a reunião de estudos sobre obsessão e certos temas que foram difundidos e também muito bem falado pela nossa irmã Cláudia. Que Deus abençoe a ela e a todos que aqui conseguiram dar uma prova viva de que estão vencendo, apesar de muitas dificuldades. Deus os abençoe e fortaleçam. A ela e aos outros que aqui estiveram falando, força e coragem de continuarem no dia a dia, mas lembre-se, meus irmãos, utilizem, saboreiem muitos momentos de alegria,
e nesse momento vocês sentirem uma alegria plena, irradiem-na para toda a humanidade. Muita paz para todos vocês. Deus os abençoe pela palavra, pela sintonia de oração e radiação desta noite. Tenho certeza, isso eu tenho certeza, que o meu coração assim diz. A nossa união com Jesus faz a prece. Graças a Deus. Estudemos sempre, meu irmão, que é a única saída, mas pratiquemos para que as boas obras fiquem em nossos caminhos. Muita paz para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, com essa prece está encerrada a nossa reunião de hoje, com alguns percalços, mas creio que a gente conseguiu aproveitar, né, possivelmente a maior parte, né? Então, quero desejar muita paz a todos, muito equilíbrio, né, já que a gente falou disso, muito equilíbrio, saúde mental, saúde espiritual e emocional para todos nós, né? Que a paz consiga realmente vir de dentro para fora, em cada coração. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Elisete. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Boa noite.